Olá, aqui Pastor Hudson Paula, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira. Como você está? Nosso objetivo hoje é falarmos sobre a lição da Escola Bíblica Virtual e estamos já na quarta lição desse trimestre e vamos falar hoje sobre o assunto de deixa eu correr aqui, ouvindo as pessoas certas. Muitas vezes a gente tem a tendência de ouvir conselhos e, na verdade, os conselhos que a gente quer ouvir estão mais relacionados com aquilo que nós queremos fazer. Mas a gente nem sempre o que a gente quer fazer é exatamente o que é necessário fazer e que vai nos trazer um resultado razoável, favorável, ou que vai nos levar realmente aos acertos. Mas como a gente vem seguindo uma série de lições, e essas lições vêm falando sobre o retorno do povo de Israel após o exílio, o cativeiro babilônico, depois que Ciro então conquista a Babilônia, e Deus, através da sua vontade e propósito, faz um mover aonde leva o povo novamente a Jerusalém. E cabe aqui a gente lembrar que nem todas as pessoas que estavam na Babilônia, no cativeiro, elas estavam em situações difíceis, ou pobres, ou escravizadas. Algumas pessoas prosperaram. E com isso tiveram nesse momento, mesmo que próximo à sua liberdade, elas tiveram algumas dificuldades em tomar as decisões, né, de voltar à sua terra de origem, à sua nação, e deixar para trás algumas coisas que havia sido conquistado, embora estivessem no cativeiro. Isso nos faz lembrar, muitas vezes, como nós estamos vivendo nesse mundo. Muitas vezes a gente está no mundo, ou as pessoas, vamos assim colocar, estão no mundo, estão cativas, são escravas do pecado, e são prósperas, estão vivendo situações favoráveis, são pessoas que estão conquistando diariamente seus sonhos, e que não se dão conta ou não se deparam com o fato de que a vida tem um fim, ou de que a gente tem uma responsabilidade após a morte. Então, só para fazer uma correlação com o nosso tempo, com o que estava acontecendo, para a gente ver que essas decisões são difíceis. Porque a gente pode pensar assim, poxa, como um povo que é cativo, é escravo, está numa nação estrangeira, escravizado por 70 anos, tem dúvida na hora de voltar para a sua nação? Aí está a resposta. Muitas vezes a gente não sabe que estamos, ou não perdemos a consciência da nossa condição diante de Deus, e, portanto, não fazemos nada para mudar. Mas os livros que você deverá ler na sua leitura diária, ou que você leu, ou que você poderá ler ainda, porque entenda uma coisa, o fato de a gente chegar no domingo e você não ter lido as lições, ou você não ter feito as leituras diárias, não te impede de você pegar e ler os textos durante a semana. Isso é bom. Olha, você vai ler o livro de Esdras, você vai ler o livro de Ageu, você vai ler o livro de Zacarias. Por exemplo, Esdras é o reformador da religião. Ele traz ao povo, lá ao regresso a Jerusalém, a memória, ou novamente a conhecer os estatutos, a Bíblia, a Torá, os profetas, a qual já haviam sido levantados em Israel, e o povo sendo orientado naquilo que é a vontade de Deus. Então ele é como restaurador, um reformador desse momento. Esdras e Neemias, para a gente lembrar um pouquinho a história, é aquele camarada que é o copeiro do rei Artaxerxes, que pede a ele a permissão para voltar à sua terra, Jerusalém, reconstruir os muros, para que consigam, então, voltar à nação, que o povo volte à nação em Jerusalém, nesse caso, né, a sua terra natal. A gente sabe que esse momento foi um momento muito legal, porque
eles conseguiram em torno de 52 a 56 dias, me falha a memória, mas é 50 e alguma coisa, a reconstrução dos muros. Então vamos lá. Qual é a finalidade da lição de hoje? A finalidade da lição de hoje é nos mostrar de que num tempo difícil, lembrando que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de incertezas, a quem nós devemos escutar? O autor dessa lição é o pastor Pedro Elísio. Não o conheço, mas acredito que ele vai, pelo que eu já dei uma lida na lição, ele vai ajudar a gente a entender esse momento de ouvir e conjecturar. Conjecturar é pensar, analisar e decidir sobre o que fazer nos momentos de decisões tão importantes da nossa vida. Ouvir as pessoas certas, no que ele fala aqui, é ouvir aqueles que têm a palavra de Deus no coração. Eu gosto muito do versículo que está em Salmo 119, verso 11, quando diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, o verso 12 diz assim: ensina-me, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ou seja, nesse envolvimento com a palavra de Deus, nesse conhecimento, no discernimento dessa palavra, é que a gente vai ter a condição de avaliar as pessoas que estão ao nosso entorno e que podem nos ajudar muito nas decisões corretas da nossa vida. Ou seja, ele vai dizer assim, que a gente precisa conhecer o contexto, é sempre importante isso, a gente conhecer o contexto em que nós estamos vivendo. Qual é o seu momento? O que você vive? Qual é a decisão que você precisa tomar? O que você conquistou? O que você pretende conquistar? Como está a sua vida pessoal com Deus? Lógico que a gente vai conhecer a história, a gente precisa conhecer o conteúdo e o contexto histórico daquele momento, mas isso é só para ajudar a nortear as nossas atitudes, as nossas ações. Por exemplo, o povo de Israel, ele estava lá, cativeiro na Babilônia, durante 70 anos. O que esses 70 anos de cativeiro produziu na mente e no coração? Olha só, 70 anos dá pelo menos 2 gerações na família. Né? Imagine você, e para algumas famílias pode ser até 3 gerações. Porque se a gente dividir o número 70 anos em 3, você terá em média, cada pessoa em torno de 22, 23 anos. Dá para gerar pessoas. Né? Poderemos gerar o pai, o filho e o neto. Ou né, essas gerações, elas se confundem. Então, olha só, não se confunde não, se completam. O que nós podemos tirar daí? É praticamente uma existência muito grande e que define muitas coisas. Quantas pessoas morreram nessa época? Quantas pessoas deixaram o convívio com a família, o envolvimento com a cultura, o envolvimento com as práticas religiosas da Babilônia? Tudo isso vai trazer para o povo de Israel um estrago muito grande. E, lógico, né? Com isso, levando ao povo de Israel a ter dificuldades. O livro de Ageu, lembra daquele um dos versículos mais conhecidos que diz, no livro de Ageu, é aquele assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, aquilo que tinha acontecido anteriormente e que tinha dado um norte e dado ao povo uma religião, dado ao povo um Deus, ou um Deus e uma religião, dado ao povo uma cultura, agora tudo precisava ser revisto e reformado e numa perspectiva agora nova e de restauração. Então, a gente pensando no contexto, agora, a quem nós devemos ouvir? Ele diz assim: quando pensamos sobre quem devemos ouvir, pode ser que, de forma imediata, tenhamos em mente uma orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. Ele fala aqui em Mateus 17, verso 5. Mas fato é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem, nos levar ao erro. Ou seja, às vezes a gente está dentro de um contexto até que a gente julga ser um contexto legal. Mas a quem ouvir na hora da decisão?
Imagino que para muitas situações é importante que a gente esteja vivendo a vontade de Deus. Gosto muito de lembrar que o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim tem que se negar a si mesmo. Tomar decisões demanda de uma autonegação. E quando a gente começa a ouvir, aí ele diz aqui no texto, ouvir voz, depois pega Mateus 17, é o capítulo 17 de Mateus, que você vai entender o contexto, vai entender o que o autor quer nos falar. A gente vai perceber de que pessoas certas apresentam palavras de encorajamento. Mas por que eles apresentam essa palavra de encorajamento? Porque tem uma experiência, tem um conhecimento da vontade de Deus. Outra coisa também que é importante é que ouvir demanda também da disposição de obedecer. Muitas vezes a gente ouve a coisa certa, a gente ouve as pessoas certas, mas a gente não está disposto a obedecer. E isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente compromete os resultados. E resultados só vêm realmente com o trabalho. Eu gosto muito de frases, né? Gosto muito de ditados. E uma das frases que eu gosto e me faz lembrar nesse momento é de que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Por quê? S vem antes de T. Então, entenda uma coisa, para que a gente tenha sucesso em qualquer área da nossa vida, há uma necessidade de um empenho, de um trabalho, há uma necessidade de uma disciplina, de uma obediência. No reino de Deus é a mesma coisa. Para que a gente possa implementar e lograr sucesso, demanda de trabalho, demanda de obediência e demanda de a gente ser o tempo todo ensinável. Outra coisa também, quando a gente, e aí parece redundância falar isso e parece ser muito simples dizer isso, mas quando a gente, ao ouvir as coisas que nós precisamos obedecer e não obedecemos, a gente terá consequência. Assim mesmo como tem consequência para as coisas boas, tem consequências para as coisas ruins. Ah, pastor, até isso eu não disse nada. De fato, só que a gente tenta meio que se esquivar desses resultados. Então, ou dessa realidade, melhor colocando. Então, para que a gente possa entender e possa realmente lograr sucesso, como eu disse, além de obedecer, além de trabalhar, além de a gente buscar o sucesso, a gente buscar as transformações da nossa vida, as mudanças das nossas vidas, nós temos que estar dispostos a agir em nosso favor e em favor de outras pessoas também. E como eu já falei para você, a gente tem o intuito de dar, já falamos em outros momentos, que o que a gente quer fazer com esse vídeo é dar a você um empurrãozinho para que você vá ler a lição. Outra coisa que o autor fala é de que ouvir exige compromisso e empenho. Já disse isso você em outras palavras, né? Os profetas estavam, está aqui dizendo, com o povo e a obra havia recomeçado e agora deveria ser concluída. Outra coisa também. Sabe, uma coisa importante que a gente deveria lembrar agora, e eu vou lembrar você, a gente aprender a começar e concluir as coisas. Isso vai dar a gente a sensação de realização e a sensação de capacidade também. Então, aprenda isso. Mesmo planeje para você coisas pequenas, curtas, coisas médias e coisas a longo prazo. Essas coisas, esse método, esse planejamento vai levar você à execução delas. Então, comece e conclua aquilo que você começou. Então, alguma coisa para a gente pensar aqui. Duas coisas. Quem são as pessoas que nos cercam? Aonde o meio que você vive? Quem é as pessoas que você lida todos os dias? Quem é as pessoas da sua convivência? Isso diz muito a seu respeito. Quais as características que marcam a história da sua vida? De fracassos? De realizações? De trabalho? Temos que ter coragem para admitir isso. Outra coisa também, estamos dispostos a obedecer? Isso é algo que a gente não pode perder de vista. Obediência, e eu tenho dito na igreja, eu vou repetir agora aqui para você, para a gente finalizar aqui esse momento,
eu penso que Deus não quer que a gente acerte muito, ou não espera que a gente acerte muito porque somos imperfeitos, mas Ele quer que a gente obedeça. E uma vez que a gente obedece os seus desígnios, a gente começa a acertar mais. Então, que a lição de hoje possa trazer a você numa reflexão. Lógico, né? É preciso que você leia, é preciso que você estude, é preciso que você gaste um tempo na leitura dos trechos. Não são longos, são trechos que você vai ler com facilidade. Procure ouvir o áudio da que a gente passa para você. Semana passada foi o Clóvis, né? É o áudio que a gente passa para você mais vezes, porque tem coisas, tem detalhes que a gente vai escapulir da gente e a gente não vai conseguir entender muito bem se a gente não voltar a esses detalhes. Que Deus te abençoe, que você possa ouvir as pessoas certas. E as pessoas certas pode ser você, a influenciar pessoas a fazer a vontade de Deus naquele momento em que elas não sabem o que fazer. Que Deus te abençoe, bom estudo, e não abra mão de conhecer a vontade de Deus na sua vida.